Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com fatos muito positivos e também trazendo revelações que misturam o inusitado, o bizarro e estratégias malandras, entre aspas, para tentar criar um tumulto na justiça aqui no nosso país, em investigações criminais, causando uma decretação de prisão preventiva para jogar fumaça numa decretação de uma prisão definitiva mais adiante. Tudo isso engendrado pelo maior delinquente que nós já tivemos na história do nosso país. O ex-presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, agora o inelegível e futuro presidiário. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, que estratégia que ele está bolando para o dia de hoje e quais as consequências, além de outros assuntos também muito importantes. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, um simples ato que poderia ser considerado uma situação de extrema irresponsabilidade tem um objetivo, tem um propósito aqui que eu vou revelar para vocês, isso tudo comandado, como eu disse há pouco, né, pelo ex-presidente da República. Mas temos situações aqui que a gente não pode desguarnecer, né? Como, por exemplo, o fato de começarmos a ter aqui no Brasil já uma abordagem sobre pautas mais positivas, sobre assuntos que atingem a concretude, a nossa realidade aqui no nosso país. O presidente da República hoje ele está em vários eventos aqui no Rio de Janeiro. Agora de manhã, cerimônia de retomada do legado olímpico, o anúncio da construção do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no Parque Olímpico. Depois tem cerimônia de lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Federal, no Complexo do Alemão, e depois o presidente vai para Belo Horizonte. Tem agenda lá em BH também. Então são coisas que mostram que o presidente está se movimentando aqui dentro do nosso país, está reativando uma série de situações que foram desleixadas, foram jogadas para baixo do tapete, foram jogadas no abismo por esses criminosos que estiveram à frente do nosso país. Então as agendas começam a ficar mais positivas. Mas aí existe uma questão econômica, né? Enfim, o discurso atual que se está arrumando a casa ainda depois do desastre todo que nós tivemos no nosso país. Os progressistas querem sempre mais, e é justo, porque o nosso país vive uma espécie de sociedade com abismo gigantesco, onde situações precisam ser enfrentadas. E uma das situações diz respeito ao controle, né, das políticas econômicas. Bom, aqui quando a gente vê o jornal Valor Econômico, no caderno mais específico, né, que fala sobre a ata do Copom, né, que dita ali a taxa de juros aqui no nosso país, tem uma situação que precisa ser enfrentada, né? Ata mostra Copom mais preocupado com inflação e emprego. Aí você lê essa matéria, você pensa assim, nossa, os caras estão preocupados com emprego, né? Tem que gerar mais emprego. Não, eles estão preocupados é que os empregos no nosso país, a massa salarial está aumentando, está diminuindo o desemprego. E segundo eles, essa massa salarial pode fazer gerar uma inflação. Então, para eles, isso significa uma aceleração da economia além do que eles estavam achando. Portanto, para essa gente, é legal que o Brasil fique assim muito mais próximo da Argentina, né? O que está acontecendo lá, que eu comentaria aqui com vocês, situações absolutamente inacreditáveis. Então, para esses economistas, essas pessoas que representam esse setor financeiro, financista, dos banqueiros, enfim, desses grupos, eles querem mesmo que o Brasil cada vez mais produza lucro sem geração de riqueza, né? Porque o lucro aí cada vez mais vai abastecendo a especulação aqui no nosso país. O Lula vai ter problemas também que vai ter que colocar para a sociedade discutir mais cedo ou mais tarde, que é essa questão envolvendo aqui o relacionamento do governo com o Lira. O Lira vai criar muitos problemas, está aqui a matéria, né? Em atrito com o governo, Lira diz que o orçamento não pertence ao executivo. O Lira está se achando. Essas pessoas não têm compromisso com a nação, né? São pessoas com a mentalidade paroquial, corrupta
e de ganhar dinheiro para fazer bem ali apenas para o seu microcosmos, essas pessoas não têm interesse nenhum em resolver problema social nenhum, né? Então ele está querendo mais dinheiro, quer ter controle sobre mais dinheiro, fazer mais negócios, indicar mais pessoas. E isso o presidente da República tem o dever de começar a puxar essas coisas, porque senão a gente fica patinando nisso, né? Esses setores ficam cada vez mais, eles vão se fortalecendo cada vez mais e numa próxima legislatura eles estão com a goela mais larga ainda e o Brasil passará dificuldades, ainda maiores dificuldades institucionais e a presidência vai acabar virando um cargo, né, decorativo. Quem vai mandar no Brasil são quadrilhas, né, que estão dentro do Congresso Nacional, como a gente sempre comentou aqui. Bom, falando em quadrilha, o Flávio Bolsonaro está vindo à tona hoje numa publicação dizendo que o PL das saidinhas. Está preocupado aí com deixar a pessoa que está cumprindo pena ter uma saidinha, ter algum benefício, né? Gostaria que ele mandasse esse projeto lá para os presos que estão na Papuda, na Comé, para o Daniel Silveira. Se Daniel, você é favorável de acabar com as saidinhas para pessoas que estão com bom comportamento, pessoas que estão progredindo no regime, enfim. São bandeiras que essa gente levanta, mas são sempre mexendo com o emocional, né? Não tem nenhuma racionalidade. Nós temos problemas muito mais graves aqui no nosso país, mas são distrações que eles provocam. Justamente quem que está provocando esse tipo de distração? O Flávio 1512. Eu fico impressionado porque esses assuntos eles vão sendo varridos para baixo do tapete pela mídia de uma maneira geral. Era sempre importante que um jornalista, quando estivesse entrevistando o senhor Flávio Bolsonaro, perguntasse, senhor Flávio, vamos cuidar da PL aqui, queremos entrevistar o senhor sobre a PL da saidinha, mas o senhor consegue explicar como é que o senhor recebeu 1.512 depósitos regularmente na conta, na sua conta, envelopes com dinheiro vivo? Como é que veio isso aí? Isso tinha que ser perguntado sempre, gente, porque se dá uma moral para alguém que tem um problema moral e ético, né? Um problema de corrupção que precisava ser esclarecido, né? O outro irmão está aqui, aliás, ele mesmo, né? Está criticando aqui o comportamento do governo Lula em relação à dengue. Olha só, o pessoal está preocupado com um surto, né? De pessoas contaminadas aqui no Brasil, né? A nossa sorte, gente, é que essa gente não está no poder, porque se eles estivessem no poder, nós teríamos aqui uma proliferação de mosquitos que a gente não tem ideia, né? O regramento, eles iam negar que a dengue existe, que isso é só uma febrezinha também, e viu com essa história, essa patifaria toda, né? Bom, e aí chegamos aqui ao ponto do fato complicado de hoje. O Inelegível publicou um vídeo ontem, está circulando, dizendo o seguinte, colocou uma baleia no fundo, né? Tá meio ironizando, né? Você sabe que a PF havia marcado para amanhã, dia 7 de fevereiro, às 15 horas... Então, o que acontece? Ele está convocando as pessoas para hoje, lá em São Sebastião, né? Se juntarem lá com ele, para ele bater um papo. Evidentemente, né? Vai ter lá um trio elétrico, um carro de som e tal. E ele falará para aquelas pessoas. Mas o que ele pode falar para aquelas pessoas? Tudo que ele fala só registra, né, que ele cometeu vários crimes, só confirma a sua linha de crimes. Então, diante do que ele falará, e que não será novidade, a não ser que ele fale coisas muito abstratas, coisas sem sentido, enfim, para que as pessoas ficarem buscando por trás das palavras se existe algum tipo de indicação, de algum ato, enfim, né? Mas, de um modo geral, tudo que ele falar pode criar ali, inclusive, uma comoção no ambiente. Isso pode ser considerado um tumulto, né? Pode querer tumultuar. E esse tipo de tumulto mexe com a paz pública. E a paz pública, a ordem social, a quebra dela ou a ameaça dela, enseja um pedido de prisão preventiva. Então, esse deve ser o objetivo dele, ele ter contra si uma decretação de uma prisão preventiva que pode ser pedida pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Estadual, porque agora ele não tem mais
foro, né? Pode ser pedido pela Polícia Civil, pelo delegado da Polícia Civil, pode ser pedido pela Procuradoria-Geral da República, enfim, pelo Supremo Tribunal Federal. Então tem muita gente aí que pode alavancar um pedido de prisão dele. Isso criaria uma comoção muito grande, porque vejam só, o ex-presidente preso porque foi falar do inquérito, de uma baleia, etc, etc, etc. Estão perseguindo e tal, tal, tal. Isso tudo teria o propósito de criar uma nuvem de fumaça contra os andamentos de todos os inquéritos e processos que aí sim, com muitas robustezas, né, colocarão a figura na cadeia. Essa aqui é a lei que diz que as hipóteses de prisão preventiva, né? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência de crime e indícios suficientes de autoria. A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes afiançáveis, nos crimes dolosos. Tem uma situação aqui que é muito curiosa, né? Aqui que fala aqui que o cidadão ele pode ser preso, aqui no inciso 2º, nos crimes afiançáveis quando se apurar no processo que o indiciado é vadio ou quando, havendo dúvida sobre a sua identidade, não fornecer ou indicar elementos suficientes para esclarecer. Então ele deve estar provocando esse tipo de situação aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que ninguém vai morder a isca, tá? Faço votos aqui que nenhum delegado, ninguém decrete essa prisão para não fazer ali, porque aí depois vai entrar com habeas corpus, vai ser um tumulto. Então, o objetivo é só tumultuar e se colocar na posição de vítima. Bom, aí vamos aguardar. No outro papo aqui a gente vai ter já algumas outras informações mais tarde, né? Bom, não sou só eu, não foi só o Portal do José que está representando contra o governador Zema. Ontem eu estou vendo aqui que o sobrinho até da ex-presidenta Dilma, ele fez a mesma coisa. Vou compartilhar aqui com vocês. Denúncia contra o governador Romeu Zema, o senador Cleitinho e o deputado federal Nicolas Ferreira por conta do seu vídeo criminoso de ontem que desincentivava a vacinação infantil em Minas Gerais. Não é possível que alguém em pleno século XXI ainda tenha coragem de deslegitimar a eficácia das nossas vacinas. Então, o Pedro Rousseff, parabéns, Pedro. É isso mesmo, cidadãos vão se movimentando e o Ministério Público vai ter que se pronunciar sobre isso, né? Bom, aí saltando aqui do nosso país para a Argentina, o Dudu Bananinha colocou: presidente da Argentina, Milei sendo aclamado em Israel em sua primeira viagem internacional. Dudu Bananinha, vocês deviam dar um pulo lá na Argentina com a camisa do Milei, tá? Ir lá para as filas das pessoas que estão com fome e também ir para alguns postos de saúde, porque as farmácias populares, que dão alguns tipos de remédios lá, estão paradas. A verba foi toda suspensa. Isso ensejou ontem um deputado chamado Juan Marino a fazer esse pronunciamento para vocês verem o que está acontecendo, o barril de pólvoras que está se convertendo na Argentina. E sem claridade das razões que motivam dicha decisão. Ele está dizendo, sem a ministra lá, Sandra Pettovelo, que seria da assistência social, né, simplesmente suspendeu uma série de programas, comida, remédio, enfim, inclusive para pessoas em situações crônicas. ¿Se puede ser tan mala persona como para dejar sin medicamentos a niños con cáncer? ¿Se puede ser tan insensible como para dejar sin su tratamiento a embarazadas con patologías graves y urgentes? ¿Se puede ser tan cruel como para dejar de asistir a personas con discapacidad? Tienen que terminar con esta orientación sádica y cruel contra nuestro pueblo. Porque esta es la misma ministra que les había dicho a todas las personas de este país que tienen hambre que vayan a pedirle una reunión y que ella los iba a recibir uno por uno, DNI en mano, y los iba a asistir. Gente, eu acho que deu para todo mundo pegar aqui, ele está usando todos os adjetivos contra essa Sandra Pettovelo, né? E que convocou as pessoas que eventualmente tivessem com fome para ir lá para frente do ministério dela, e foram milhares de pessoas, filas que percorreram ali 34 quarteirões. Então, gente, a situação na Argentina está complicada.
o Milei perdeu completamente a governabilidade. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Voltarei a esse tema novamente, né? Vamos ver se os bolsonaros vão querer ir para a Argentina daqui para frente. Um grande abraço, mais tarde eu volto. Tchau!